Graça e paz, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez para aprendermos mais um pouco acerca da palavra de Deus. Desde já quero agradecer a cada irmão, a cada irmã que se dispôs a ouvir um pouco mais acerca da palavra do Senhor. Nós estamos em constante aprendizado, né? Até nós que preparamos o material, nós não sabemos de tudo, né? Ainda mais quando nós estamos falando acerca da palavra de Deus, acerca daquilo que Deus quer para a nossa vida. Estamos em constante aprendizado. Irmãos, eu quero dar continuidade acerca do crescimento espiritual, ferramentas que são importantes para o nosso crescimento espiritual. Estar junto, estar em comunhão, será que é uma ferramenta para o nosso crescimento espiritual? É isso que nós vamos ver hoje, né? Todos nós, seja o mais tímido, o mais extrovertido, existe uma necessidade de estar junto de alguém, seja em grupo ou até mesmo em um relacionamento, mas todos nós sentimos essa necessidade. Podemos perceber isso desde o nosso nascimento, né? A nossa interação com a nossa mãe, né? Em aprender as coisas, em descobrir as coisas, sempre estamos num processo de interação. E nesse processo de interação, estamos junto de alguém, alguém está nos passando um aprendizado. Então, o nosso meio que nós vivemos influencia também no nosso comportamento, né? Na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de agir, na nossa maneira de falar, né? Então, o meio em que nós vivemos também influencia naquilo que nós vamos ser, naquilo que nós seremos. Então, é importante nós aprendermos isso. E mais importante ainda, que isto, estar junto, estar em comunhão, é uma importante ferramenta para o crescimento espiritual. Quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, o nosso comportamento, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de falar é mudada. Mas por quê? Porque o meio que nós passamos a viver, os irmãos em que nós nos unimos, começa a nos trazer experiências diferentes daquilo que nós éramos, né? Aí nós vamos falar um pouco sobre o processo da transformação. Quando aceitamos a Cristo como Salvador, único Senhor e Salvador da nossa vida, da nossa alma, nós passamos por esse processo de transformação. E é uma transformação de dentro para fora, né? Então, há uma mudança de mentalidade, há uma mudança de comportamento, há uma mudança de fala, né? Aquilo do jeito que nós falávamos, não vamos falar, vamos ter mais cuidado em falar. E nós sofremos esse processo de transformação, né? Então, por que que isso é importante para o nosso crescimento espiritual, né? Estar junto é importante para o nosso crescimento espiritual. Porque quando nós estamos junto de algo, de alguém, nós conseguimos adquirir experiências que ainda nós não temos. Nós conseguimos aprender coisas novas que ainda não conseguimos entender, né? Então, cada irmão, cada irmã que está na igreja tem a sua participação para o nosso crescimento espiritual. Então, participar de um grupo da igreja, ir à igreja, é uma coisa muito importante para que nós possamos ter uma relevância no nosso crescimento espiritual, né? Não que isso vai designar a nossa salvação, porque a nossa salvação ela está mediante a fé em Cristo Jesus, mas isso vai nos ajudar a ter um crescimento espiritual. Quando nós nos relacionamos, quando nós
procuramos entender o ponto de vista daquele que está do nosso lado, nós começamos a aprender, começamos a entender a forma que Deus trabalha, né? A forma que Deus age no nosso meio, a forma que Deus às vezes quer que aquilo que nós façamos. Então, buscamos a cada dia uma experiência para que possamos entender o trabalhar de Deus, estar junto, né? Estar em comunhão é importante, até mesmo para nós ajudarmos uns aos outros. A Bíblia fala que amarás a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Né? Então, para que nós possamos entender isso melhor, nós precisamos estar em interação, precisamos estar juntos. Né? Eu vou abrir um texto bíblico aqui com os irmãos. Fica em Atos, capítulo de número 2, o versículo de número 42 até o 47. Só como exemplo, né, daquilo da união, né? Como exemplo, nós vamos pegar nesse texto um exemplo de união, um exemplo de como é importante estarmos em comunhão, o quão é importante nós estarmos juntos, né, aprendendo, né, ajudando uns aos outros. Então, é importante que nós entendamos isso. Olha o que diz o texto, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 42 a 47. Está no Novo Testamento, irmãos. Amém? Diz assim o texto: E eles perseveravam no ensino dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão, e nas orações. Em cada um havia temor, e muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens e os repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. E perseverando de comum acordo todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam com alegria e simplicidade de coração, louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Irmãos, esse texto, ele nos ensina acerca do valor, da necessidade de estarmos juntos. O que eu aprendo nesse texto? Tem algumas características que eu quero apresentar para os irmãos sobre esse texto, para exemplificar, né, a necessidade de estarmos juntos, né, que é um meio, né, uma ferramenta para o nosso crescimento espiritual. E eu peguei aqui e separei alguns tópicos. Né? O primeiro tópico é características da comunhão dos cristãos. Né? Quais são as características que eu encontro nesse texto que nos indica, né, a comunhão dos irmãos, dos cristãos que estão participando, né, dessa comunhão? A primeira característica é a dedicação, onde mostra a uma doação de nós mesmos aos outros, ensinando, instruindo, aconselhando, orando uns pelos outros e sendo generosos. Então, a dedicação é uma característica da nossa comunhão para uns com os outros. Né? Como que isso influenciará no meu crescimento espiritual? Né? Lembra que eu falei que amarás a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo? Então, isso faz parte. Isso fará parte do nosso crescimento espiritual. Jesus disse que os 10 mandamentos ele se resumia nesses dois.
Amará a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. E esta igreja de Atos dos Apóstolos, eles tinham essa característica. Eles tinham a dedicação no ensinar, a dedicação no instruir, a dedicação no aconselhar, a dedicação no orar uns pelos outros, a dedicação de serem generosos, né? De verem eles passarem necessidade e eles serem generosos, ajudando, compartilhando. E isso é uma característica do verdadeiro cristão. Se nós nos empenharmos nessa característica, com certeza nos enquadraremos, né, na questão de estarmos em constante crescimento espiritual. Uma outra característica que eu achei muito importante nesse texto é a preocupação, né, no bem-estar do outro. Os irmãos desse texto, desse contexto que nós acabamos de ler, quando nós lemos esse texto, nós percebemos a preocupação deles uns para os com os outros, né? Viver sabendo o que o outro tinha, e mesmo tanto era um motivo de satisfação, né? Apresentar a sua oferta ao outro, apresentar, né, o seu favor ao outro, se doar para o outro, era uma grande característica daquela igreja, da igreja primitiva, da igreja de Atos dos Apóstolos, nesse capítulo 2. Então, irmãos, nós vemos que se doar, aconselhar, nós vemos que ensinando, instruindo, nós vemos que orientando uns aos outros é uma grande característica para que nós possamos crescer espiritualmente. Nós não podemos falar do cristianismo, não tem como falar do cristianismo sem amor ao próximo. O cristianismo, ele é amor ao próximo. E isso vai fazer com que nós venhamos crescer espiritualmente. Porque, habitualmente, teremos experiências a cada dia com Deus, experiências com aqueles que estão ao nosso lado, que nós estamos nos doando. E como consequência desse serviço ao outro, desse amor ao próximo, nós podemos ver nesse texto algumas coisas. Olha o que aconteceu como consequência. Acontecia muitos sinais e maravilhas. Irmãos, quando nós nos dedicamos ao outro, nós vemos Deus agindo. Nós vemos Deus fazendo aquilo que nós não podemos fazer. Diz o texto que sinais e maravilhas aconteciam, porque eles se doaram. Eles se doaram para o próximo. Outra característica muito importante é que os que estavam de fora, presenciando essa comunhão, não resistiram e aceitaram a Cristo. Irmãos, quando nós nos doamos, quando nós vivemos verdadeiramente o cristianismo, não precisa que nós venhamos verbalizar. A nossa vida é uma carta aberta para ser lida. E quando as pessoas olham para nós e presenciam em nossa vida a vida de Cristo, não precisa mais do que isso, para que Deus venha salvar aquela vida. Nós precisamos ser condutores da vontade de Deus. Nós precisamos ser, a Bíblia fala que nós precisamos ser luz desse mundo e sal dessa terra. E quando nós somos luz desse mundo e sal desta terra,
Palavras não é necessária para que o coração daquele que precisa daquilo que nós estamos vivendo, daquilo que nós estamos sentindo, aceitar a Cristo. Então, irmãos, eu não posso, de forma alguma, deixar de falar, estar junto, estar em comunhão com aqueles que estão ao nosso redor, preocupado conosco. Não é também um fator para o nosso crescimento espiritual. Porque é através dessa interação que nós temos um com os outros, e vendo a necessidade daqueles que estão de fora, é que nós conseguimos ver os resultados da salvação em Cristo Jesus em nossas vidas. Irmãos, o salmista, para nós finalizarmos esse estudo, breve estudo que nós fizemos, o salmista Davi diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Irmãos, isso é muito importante para o nosso crescimento espiritual. Porque, como eu já disse, nós somos pessoas que precisamos de interação. Sentimos essa necessidade de interação uns com os outros. É bem verdade que no momento nós não conseguimos ter essa interação física por causa desses acontecimentos que têm surgido, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Mas eu faço as minhas palavras, as palavras do apóstolo Paulo, quando ele escreve em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 2, e versículo de número 17, a parte A. Olha o que diz a palavra do Senhor. Nós, porém, irmãos, privados da companhia de vocês, por breve tempo, em pessoa, mas não no coração. Nós bem sabemos, irmãos, que há uma dificuldade de estarmos juntos em pessoa. Mas, graças a Deus, temos os meios de comunicação para estarmos nos interagindo. Agradeço a Deus por cada vida que aí está nos ouvindo, aprendendo mais um pouco acerca da palavra do Senhor. Que esta palavra venha ser guardada no seu coração e que você e eu possamos entender que estar junto, estarmos unidos e em comunhão uns com os outros é uma importante ferramenta para o nosso crescimento espiritual. Que Deus possa abençoar a vida de cada um. Que Deus possa confortar o coração de cada um. E que brevemente, como diz o apóstolo Paulo, nós nos veremos pessoalmente. Mas enquanto nós não nos estamos vendo, mas saiba que os irmãos estão em nosso coração, em nossas orações, que Deus possa abençoar a cada um. Vamos fazer uma oração neste momento, para dar o termo desse breve estudo, e que Deus possa abençoar a cada um. Senhor Deus, maravilhoso Pai, quero agradecer pela vida de cada um que está nos ouvindo neste momento. Que o Senhor possa ter falado ao coração de cada um. Ah, Senhor, segundo a tua vontade, segundo a necessidade de cada um. Senhor, meu Deus e meu Pai, que o Senhor possa abençoar a cada um grandemente, fazendo assim a tua vontade, Senhor. Que brevemente nós possamos estar juntos, poder nos abraçar, apertar a mão uns dos outros. Ah, Senhor, meu Deus, trocar experiências, para que nós possamos, Senhor, a cada dia mais, Senhor, caminhar
caminhar, Senhor, para a eternidade. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um. Desde já eu te agradeço e te louvo, desde agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe os irmãos.